Irmãos, também desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. E quero convidar a todos para nós meditarmos em um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Vamos, olha só. Esse texto aqui, acredito que os irmãos já tiveram um contato com ele. Um paralítico que foi conduzido por amigos até a presença de Jesus. E é interessante para nós pregarmos aqui neste culto de missão, tudo a ver com o que fazemos, com o que pregamos e anunciamos aqui nesta igreja. Conduzir as pessoas que não têm condição de virem sozinhas até a casa onde Jesus está. Interessante que se todos nós nos conscientizarmos da grande importância que é convidar as pessoas para estarem na casa onde Jesus está, irmãos, as coisas elas trazem um significado muito importante. Eu acredito que você chegou até aqui, chegou a este lugar conduzido por um convite, conduzido por um compromisso. Alguém um dia fez um convite para você chegar aqui, para que um familiar seu chegasse aqui para receber uma palavra da parte de Deus, e hoje você aqui confessa a esse Deus tão poderoso. Amém? Interessante que quando lemos aqui esse texto, nós vemos aqui que no verso de número 1 do capítulo 2 de Marcos, diz assim: aconteceu que dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Irmãos, olha só, Jesus estava acontecendo muita coisa no ministério, na vida de Jesus. Depois de Jesus ficar 30 anos, Jesus ficou 30 anos, irmãos, ali no anonimato, até o momento dele se manifestar a Israel e começar o seu ministério terreno, pregando o reino de Deus, a salvação, o relacionamento com o Pai. E o que acontece é que nesse momento Jesus agora ele tem uma série de acontecimentos. Jesus ele é batizado nas águas por João Batista, e Jesus ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo. De repente Jesus vence, irmãos, com o poder da palavra, 40 dias e 40 noites jejuando, orando, buscando a Deus. Ele vence ali toda a tentação. E o que acontece é que depois que ele sai daquele momento de quarentena de jejum, o que acontece é que Jesus ele vai passando. Jesus entra numa sinagoga, e quando entra num dia de sábado, Jesus ele abre um texto bíblico que vai retratar e que vai falar acerca do Messias. E quando Jesus, a Bíblia diz que quando ele sai daquela quarentena, daqueles 40 dias de jejum e oração, a Bíblia diz que Jesus ele sai com virtude e com poder do Espírito Santo. E no momento em que Jesus ele começa a falar, ele começa a ler aquele texto que fala acerca do Messias,
ele, quando fecha o texto, ele diz assim: hoje está se cumprindo esta palavra. E a Bíblia diz que todos sentiam a graça que saía da voz, da boca, da vida de Jesus. Interessante, irmãos, é que quando nós passamos períodos na presença de Deus, temos que sair graça, tem que sair virtude e tem que sair poder de Deus. É por isso que é inadmissível estarmos aqui sempre recebendo esta palavra da vida, esta palavra de poder, irmãos, e não haver nenhuma graça de Deus nesta vida. Mas o que acontece, irmãos, é que de repente Jesus, ele vai andando e dentro do seu ministério vai aparecendo diante dele leproso. Jesus, simplesmente pelo poder que está, virtude para curar na sua vida, ele cura o leproso. Pessoas vão se aproximando dele, endemoniados, muitos e muitas pessoas enfermas, e Jesus, ele vai curando essas pessoas. Com um detalhe: Jesus, quando curava essas pessoas, de repente Jesus dizia assim: não diga nada a ninguém, não diga a ninguém, vai, se apresenta ao sacerdote, não diga a ninguém. Jesus, ele não queria, irmãos, apenas uma apresentação pública. Não, Jesus, ele queria, irmãos, libertar, salvar, curar, restaurar vidas. Era este o objetivo de Jesus. E o que acontece é que Jesus, ele vai para Cafarnaum, como o versículo 1 do capítulo 2 diz. E de repente, quando Jesus está em casa, em Cafarnaum, ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Estamos agora em um culto missionário. Eu fiz vários convites, aproveitei a mídia, aproveitei o banner, mandei para as pessoas, diz: vamos lá, vamos para o culto, venha participar. Eu vi também que muita gente compartilhou aqui. Interessante, irmãos. É importante nós, como igreja, não só no culto de missões, mas também no culto de missões, comunicarmos, compartilharmos e dizermos às pessoas onde Jesus está. Dizer onde Jesus não está é importante também, não é verdade? Jesus não está nesse negócio, não. Jesus não está nessa conversa. Jesus não está aí nesse lugar. Jesus não está, mas eu quero dizer para você, com convicção bíblica, com convicção da palavra, que a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele está no meio. Jesus está aqui. Eu acredito e eu sei que você também. Então é importante dizer para as pessoas, é importante compartilhar para as pessoas. E alguém, depois de ouvir que Jesus estava curando, a Bíblia diz, irmão, sexta-feira, o pastor, quando estava pedindo para nós conferirmos na Bíblia, dizia assim que Jesus, ele estava fazendo e batizando. Nós temos que dizer aí, você tem que dizer para as pessoas, você tem que comunicar onde Jesus está e o que Jesus está fazendo. Será que você pode fazer isso? Eu quero dizer para você o que Jesus está fazendo na Assembleia de Deus aqui em Currais Novos. Eu quero dizer o que Jesus está fazendo na minha vida. Você também pode compartilhar onde Jesus está. Alguém disse onde Jesus estava? Em Cafarnaum, na sua casa. Irmãos, porque se você disser, olha só, nós somos motivados muitas vezes por coisas externas. O povo é assim, não tem como mudar. Nós somos feitos da mesma matéria, mudamos só de endereço, é a mesma coisa. Estive em um congresso de jovens, irmãos, interessante naquele congresso. Aquele congresso de jovens tinha aproximadamente 10 mil pessoas. Nós estávamos lá, motivação para ter tantas pessoas. Existia uma cantora famosa, que não vou citar o nome aqui, mas essa cantora estava lá. Irmãos, essa cantora, quando chegou, a multidão era gente demais, irmãos. Você tinha que queimar a janta, queimar até o banho para chegar e pegar um canto de tanta gente que tinha, motivado pela presença, irmãos, por uma atração. E muitas vezes, irmãos, eu fiquei lá olhando, analisando tudo, e Deus tem misericórdia da minha alma. Eu disse: meu Deus, eu não recebi nada, meu Pai, aqui. Eu só vi a multidão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando sabiam que Jesus estava no lugar, Jesus atraía multidões com o poder da sua mensagem, da sua palavra. Porque Jesus, irmãos, onde ele estava, acontecia coisas diferentes. Motivação é um cantor, motivação é um pregador, motivação
Isso é apenas um atrativo. Depois você tira uma foto, mas essa pessoa vai embora. Na hora da luta, do problema, da situação difícil, do conflito, dá vontade de sair, dá vontade de desistir. Eu quero dizer para você, quem é que fica não é a atração. Levante a sua mão. Quem fica com você, quem fica com você é Jesus de Nazaré. Você está sentindo ele aqui? Ele está nessa casa. Jesus está na casa. Aproveite para a oportunidade, porque Jesus está na casa. A partir de hoje, compartilhe, anuncie e diga: Jesus está em Cafarnaum, na sua casa. E se esta é a casa de Deus, se esta é a casa onde Jesus está, irmãos, eu quero dizer a você, sem duvidar, Jesus tem uma palavra certa para o seu coração, e Ele pode direcionar aqui uma palavra para mudar todo o sentido da sua vida. Glória a Deus. Alguns dias depois, Jesus estava ali, estava em Cafarnaum. Alguém espalhou a notícia, alguém anunciou e disse: Jesus está em casa. Irmãos, quem é que espalha notícias? Interessante que tem pessoas que só espalham notícias ruins, né? Aqui é por lá, irmãos, a gente fica tentado a espalhar uma notícia ruim. Por quê? Porque digam assim: todos pecaram. Digam comigo: todos pecaram. Todos pecaram. Irmãos, se nós estivermos próximo de Deus, abraçado com Deus, convicto em Deus, irmãos, se nós não estivermos em Cristo, irmãos, o pecado jaz a porta para fazer qualquer um pecar aqui. E muitas vezes somos tentados a espalhar uma notícia ruim, notícia, irmãos, que não contribui em nada para a obra de Deus. Há pessoas que fazem gol contra, direto, espalhando notícias ruins. Mas eu tenho aqui diante de mim uma igreja que sabe que Jesus está na casa, que já entendeu qual é a notícia que tem que espalhar, e nesta hora pode dizer: Jesus está fazendo aqui. Quem é que espalha? Irmãos, como é que nós espalhamos a notícia? Eu não vou entregar muito jogo aqui, mas já fui um tempo bem antes das redes sociais. Não havia todo este poder, esta ferramenta poderosa para compartilhar e alcançar milhões de pessoas. Não tinham isso. Mas, irmãos, a gente ficava sabendo dos assuntos. Era uma coisa interessante. A gente sabia e a gente ficávamos ligados aqui no que estava acontecendo. Nem que fosse, irmãos, para nós piscarmos lá no orelhão. Irmãos, eu não sei aqui se eu vou entregar o jogo aqui, mas eu sei de uma coisa. Houve um tempo dos orelhões, e a gente pegava aqueles cartões que comprávamos, irmãos, e quando não tinha mais crédito, eu acredito que eu vou entregar o jogo aqui. Eu acredito que alguém já fez isso, irmãos. Você só era riscar o cartão. Você riscava o cartão e aparecia um crédito lá. E nesse negócio de riscar o cartão, irmãos, e amassar. Opa, você está entregando o jogo, meu irmão. Quando a gente amassava ou riscava, irmão, tinha um crédito, nem que fosse para a gente dizer: hoje tem matutino na igreja, venha, vai acontecer alguma coisa. Eu sou do tempo que nós ligávamos, irmãos, uns para os outros de madrugada pelo celular e dizia assim: vamos orar de madrugada. Amém? Qual é a notícia que você está espalhando? Espalhar uma notícia: Jesus está em Cafarnaum e está em casa. Jesus está aqui. Espalha a notícia: Jesus está aqui. Ah, mas tem um problema, mas tem uma situação. O problema às vezes, irmãos, é na pessoa, é no indivíduo. Porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, tudo em você será bom. E se os seus olhos forem ruins, tudo em você será ruim. Então, irmãos, tudo também está na maneira como enxergamos. Quem tem a mensagem de Cristo, espalha Cristo, fala de Cristo, canta sobre Cristo e anuncia Cristo. Glória a Deus, irmãos. Falando sobre expectativas, estava lá uma cantora, e a cantora: um terremoto vai acontecer. E o povo vai, irmão. 10 mil pessoas, irmãos. Um negócio mesmo de arrepiar. Só que quando essa cantora foi embora, eu vi um desprezo tão grande, porque uma multidão foi embora com ela. Mas, irmão, a pena que foi que esse povo foi embora com essa cantora. Porque quem ficou
Até aquele momento, irmãos, a minha expectativa foi totalmente frustrada, porque quando a gente coloca expectativa no homem, é frustração na hora. Quando esse povo foi embora desse congresso em outro estado, que eu não vou dizer, que eu já entreguei algumas coisas aqui. Irmão, saiu lá de um menino pequenininho lá, uma palavra, e na hora de dizer assim: rapaz, se fizer o apelo do jeito que eu estou aqui em outro estado, tudo que eu queria era aceitar Jesus de novo. Eu levanto a minha mão. Eu levanto a minha mão aqui agora. Porque, irmãos, a expectativa de cada um de nós tem que ser, diga assim comigo: Cristo! Cristo! A expectativa de cada um de nós aqui tem que ser Cristo. Aconteceu e acontece, e sempre vai acontecer. Sempre algumas movimentações, irmãos. E a gente fica muito emocionado diante das coisas. Como eu disse, somos feitos da mesma natureza, sim ou não? Sim. A gente se emociona fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa você ir buscar em outros lugares uma coisa que já está dentro da casa. A presença de Jesus já está aqui. Você não precisa correr de um monte para o outro. Você não precisa correr de uma igreja para outra. Você não precisa mais anos. Você está dizendo isso e eu vejo você sempre pregando em outros lugares. Eu vou fazer uma missão lá. Termina a missão, eu volto. Porque eu sei onde Jesus está. Eu tinha de 15 para 16 anos aqui dentro dessa igreja. E eu já vi coisas, e eu estimulo, eu incentivo cada um de vocês a terem uma experiência do Evangelho. Irmãos, além das páginas da Bíblia. Leu, peraí, isso é verdade? Aconteceu mesmo? Jesus aplicou isso na minha vida, deixa eu viver isso aqui, deixa acontecer. Me dá uma experiência espiritual também. Eu quero sentir, eu quero ter essa experiência também. De 15 para 16 anos. Nós não estávamos nesse conforto todo que vocês estão aí. Era, irmãos, banco mesmo de madeira, enrijecido, daquele, irmãos, que quando colocávamos os nossos cotovelos ficavam roxo, né? O negócio ficava uma mancha preta lá. Mas, irmãos, muitas vezes chegávamos aqui, quando tínhamos mais tempo, chegávamos aqui e tirávamos o dia de consagração. Não precisava que ninguém ficasse dizendo o que fazer. Era vontade e sede, porque eu sabia que Jesus estava aqui. Chegávamos aqui e ficávamos treinando, as portas fechadas. Muitas vezes o pastor de Jesus chegava e se assustava. Aquele menino bem magrinho aqui dentro, pregando, correndo aqui dentro e dizendo: Jesus está aqui, escute essa palavra, Jesus vai fazer, escute essa palavra. Irmãos, não tinha ninguém, era só eu e os bancos treinando aqui dentro dessa igreja e acreditando que Jesus está aqui dentro. O que acontece é que uma vez, nós, dentro da expectativa ainda, de repente recebemos uma notícia de que uma irmã estava com uma depressão pós-parto. A igreja se comoveu com aquilo, começou a orar. Uma irmã estava com depressão pós-parto. E a igreja começou a orar. E eu era jovem. E a gente se consagrava. As irmãs do centro de oração. Os jovens irmãos, era um negócio lindo. Quando de repente houve aqui uma programação de milagres. E a expectativa do povo ativa. O povo é cheio de expectativas. Que bom que criaram a expectativa em Jesus. Eu me lembro que eu estava sentado ali naqueles bancos. E de repente eu vejo um marido entrando aqui dentro com a sua esposa enrolada em um lençol. Essa mulher estava com depressão pós-parto. Ela tinha rejeitado o filho, não queria mais comer, queria morrer. Eu vi o marido entrando, a igreja estava tomada pela glória de Deus, expectativas. Havia um homem de Deus aqui pregando. E de repente, quando irmãos, parecia uma coreografia, vem trazendo aquela mulher com depressão pós-parto. E quando chega aqui na frente, aquele homem tomado de ousadia, tomado da palavra e do poder do Espírito Santo, disse: espírito de depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vi isso aqui. Não precisa ir para fora para ver. Jesus está nesta casa. Eu vi também uma mulher que estava em um tratamento, um câncer de tireoide. Irmãos, uma situação complicada, uma família sofrendo.
E de repente a família pediu oração aqui na igreja. Essa mulher já tinha passado por radioterapia, iodoterapia, um sofrimento grande. Mas neste mesmo dia a igreja estava com expectativa em Cristo. Eu estava ali assistindo. Como hoje eu assisto também tudo, vejo tudo e aprendo tudo. E tem coisas ruins que aqui é lá que quer aprender também, mas joga na lata do lixo, tá bem? Saco da besteira, saco da besteira. Mas aqui acolá, irmãos, olha, quando eu estava vendo, de repente, esse eu não sabia se eu vou ver se é profeta. Porque nós temos um pouquinho de fariseu também, irmão. Sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Fariseu eram os maiores religiosos que existiam da época de Jesus. Sabiam de qual salteado, irmãos, pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham de qual salteado. Além dos fariseus, tinham escribas, tinham os saduceus e ainda tinha um grupo de religiosos no meio da igreja também, que era os herodianos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos também um pouquinho de cada um desse povo. Que bom que Jesus repreende a gente se endireita. Mas a questão é que quando chegou essa mulher aqui, o homem colocou a mão sobre a cabeça dela e disse assim: olha, eu quero repreender agora todo câncer da sua vida, em nome de Jesus. Detalhe, ninguém despreciou nada. Jesus mudou, irmãos? É o mesmo Jesus? Ele está aqui na casa? Cria expectativas nele? Cria expectativas nele? Cria expectativas nele? Cria expectativas dele. Se você olhar para o homem, como foi dito aqui pelo irmão Lorinaldo, se você olhar para o homem mais santo que tem aqui, com aparências, você irá se frustrar, se entristecer. Agora, se você olhar para o santo dos santos, para o Deus da glória, para o Jesus que te salvou, para o Jesus que te comprou, para o Jesus que te ama, com 17 anos de idade, adquiri uma enfermidade na garganta. Fiquei mais de um mês com esse problema, não dizia a ninguém. Só em casa reclamava muito. Tomei vários tipos de medicamento e nada. Até que um dia eu disse: pronto, eu já fiz a minha parte. Já procurei os médicos, não deu nada. Já procurei os medicamentos, não deu nada. Falar com Jesus, né? Eu devia ter falado antes, mas não vou falar agora. Falei com Jesus, irmão. Cheguei mais cedo. Estava aqui no culto. Cheguei mais cedo, fiz o meu culto primeiro, irmãos, porque algumas pessoas que têm acesso à chave podem entrar e orar. Não tem nenhum problema de orar, irmãos. Só falar com o pastor Bruno. O pastor Bruno disse: pode orar, eu quero que vocês orem. Mas eu cheguei com 17 anos aqui, comecei a orar e disse: Jesus, eu quero ser curado hoje desse problema. É hoje. Não estou colocando o senhor na parede, não. Mas eu acredito, porque eu ouvi, irmãos, e tem um negócio. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que está pregando, porque tem gente que crê. Amém? É por isso que a gente tem que ter cuidado. E o povo prega, irmãos, eu acreditei. O Senhor cura, o Senhor faz, o Senhor liberta, o Senhor é Deus. Me cure, Deus. E eu estava lá no banco, irmãos. E pega o culto passar, 3 anos da harpa. E pega dizendo: ainda estou sentindo, Deus. Eu não fui curado, não. E pega o culto passar, e pega o culto passar, e nada, e nada, e nada. Irmãos, eu disse: meu Deus, o culto vai acabar, meu Deus. Só se o Senhor quiser que eu seja curado do caminho daqui para casa. Só que de repente o pastor disse assim: vamos ouvir agora, já encerrando o culto, o pastor da igreja, Souza, dando agora a bênção apostólica. Eu digo: pronto, Jesus, vai ser na bênção apostólica. Eu estou conectado, Deus, e as minhas expectativas é de que o Senhor está aqui. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso. Peraí, irmãos, antes de ministrar a bênção apostólica, Deus me deu uma palavra aqui. Já fazem tantos dias que você está com uma enfermidade na garganta. Você está com uma enfermidade na garganta e o Espírito de Deus me diz que esta enfermidade na sua garganta é uma bactéria que você pegou. Mas hoje Deus está liberando uma palavra para você. E hoje você vai sair daqui curado. Ele nem se lembra, irmãos. Ele nem se lembra, mas eu era jovem. Eu disse: pode terminar a bênção apostólica, porque a minha expectativa está em Deus. Glória a Deus. Aleluia. A minha expectativa está em Deus. Deus pode liberar uma palavra
Glória a Deus. Amém, irmãos? Versículo de número 2 diz, sabe o quê? Depois que receberam a notícia, depois que receberam o anúncio de que Jesus estava em casa, o povo disse, peraí, aquele que cura leproso? Aquele que está fazendo e batizando? Vamos para lá. Vamos para a casa onde Jesus está. Irmãos, sabe por que isso aqui não está super, mega, ultra lotado? A gente tem que fazer um questionamento. Como eu disse, além da batalha espiritual, porque para vir até a igreja é bem complicado. As pessoas têm uma rejeição e às vezes tem umas motivações externas. Mas a questão é a seguinte, irmãos, é bem complexo. Será que eu hoje fiz o meu anúncio? Será que eu compartilhei realmente, de fato, que Jesus está na casa? Será? Será que você já fez isso já? Amém? É bom fazer, irmãos. Glória. Mas anunciaram, fizeram o dever de casa e juntou muita gente. Verso número 2. Ajuntaram-se, pois muitos a ponto de não caberem nem mesmo à porta. Não fecharam, bloquearam a porta. Mas Jesus lhes anunciava a palavra. Isso é importante. Isso é importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Se nós anunciarmos, se nós fizermos a nossa missão, é simples. É só dizer assim, hoje tem culto. Não precisa fazer mais que isso. Não, mas eu não sei pregar, eu não sou um teólogo. Não precisa. É só dizer assim, hoje tem culto. Não, mas eu não consigo me expressar. Não precisa. É só você dizer assim, você pega um folhetinho assim e você chega para a pessoa, para um vizinho, para um amigo, para qualquer pessoa e diz assim, vamos participar do culto hoje. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já tem certeza. Você já tem um credo. Você já tem uma fé. Você já acredita. Você tem possibilidades. Você tem tudo. O seu vizinho tem o que você tem? O seu amigo tem o que você tem? O seu companheiro tem o que você tem? Não! E não tem aqui, não tem em nenhum outro lugar, e às vezes está perdido. E eu e você aqui com uma missão simples, só dizer onde Jesus está. Se nós anunciarmos, irmãos, o povo vem e criando expectativa. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Meu amigo, Jesus está batizando, Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está mudando. Eu quero só dizer a você, agora para, irmãos, falar com expectativa e com alegria, tem que ter. Amém? Amém. Eu tenho que ter também para passar, porque senão não vai ser só um ator, né? Não pode, a gente não pode também, em todo momento que a gente vai atuar, não. Amém? Mas presta atenção aqui uma coisa. No meio daquela multidão haviam vários grupos de pessoas, porque a novidade era Jesus, o homem que fazia e batizava. Então havia muitos grupos, e juntaram-se tanta gente, e juntaram-se uma multidão que não havia lugar, nem mesmo a porta. Ao lado da porta fechou tudo. A mensagem chegou no coração de muitas pessoas, e 4 amigos disseram, vamos levar o paralítico até onde tem cura. Vamos levar o paralítico até onde está aquele que faz. Alguém está acreditando, irmãos. Mas dentre a multidão e a gente que anunciavam, existiam vários grupos. Como também que agora a gente se comporta como um dos tais. Espectadores, necessitados, doentes, servos, adoradores, discípulos. É uma mistura de gente ali, irmãos, que vem para ver o que Jesus está fazendo. Uns para glorificar Deus e exaltar, outros apenas para ver e até de uma forma bem religiosa. Esse Zindarto eu já sei. A maneira como esse irmão prega eu já sei. Que ver vai dar mais uma lapadinha daqui a pouquinho. Eu já sei como é. Tem esse tipo de gente. E eu vou dizer a você, irmãos, a mensagem que Jesus pregava naquele dia não mudou. É a mesma mensagem. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele não alterou nada. Ele está dizendo que o homem se arrependa. Ele está dizendo que o homem necessita nascer de novo. Ele está dizendo que o homem precisa de perdão de pecados. Ele está dizendo que o homem precisa se relacionar novamente com Deus. Eu quero dizer que você precisa. Não olhe para as coisas externas. Olhe para o seu relacionamento com Deus. De verdade, como está o seu relacionamento com Deus?
Verso de número 3 diz que nisso vieram alguns a trazerem um paralítico carregando por 4 homens. Mas quando eles vêm trazendo, e vocês vão ficar um pouco admirados, surpresos, e talvez alguns até não. A porta da casa onde Jesus estava bloqueada. As entradas e saídas de onde Jesus estava bloqueada. Por quê? Pela multidão de espectadores, de necessitados, de servos e servas, que muitas vezes nós, com os nossos comportamentos, você sabia que tem gente que não participa, que não vem, ou mesmo você fazendo um convite, porque tem portas, tem gente que está bloqueando a porta? Vou convidar você, vou chamar você. Fizemos um convite uma vez e não foi, mas mais uma vez não vou declarar aqui, porque que nós estamos sendo gravados. Ainda está aí na live? Na pandemia, irmãos, eu aprendi demais a falar com as câmeras. Muito bem, você que está aí, presta atenção. Não seja um bloqueador na porta da casa de Deus. Amém? Fizemos um convite uma vez, estávamos trabalhando e cheguei para uma pessoa e disse assim: vamos participar, uma festividade bonita, maravilhosa, boa. Jesus está pintando e batizando, Jesus está fazendo coisa grande. A pessoa olhou assim para mim e disse: você está doido, irmão? Você é da mesma igreja que o personagem, que eu vi você numa foto. Se você disser que não é, você está mentindo. Eu vi você na foto, mas camarada. Se esse camarada pregar na mesma tonalidade que ele discute em casa com a família, eu não vou participar deste lugar onde tem esta pessoa. Deixa eu dizer aqui, vou fazer uma pergunta para a gente refletir e você ir para casa com essa também. Esse comportamento bloqueia ou não bloqueia as entradas? Jesus está aqui dentro, curando, falando, pregando, dizendo, salvando, curando, libertando. Mas quando a gente vai, mas aí eu tentei salvar a lavoura. Eu disse: meu filho, mas está escrito na palavra. Irmão, querendo ser suscrito, eu disse: olha, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e disse: sim, eu estou tentando ver Jesus em vocês. Eu estou tentando ver Jesus em vocês. Eu quero dizer para você, meu irmão, no dia que esse personagem que eu estou dizendo para você parar de discutir da forma que ele discute, na tonalidade que ele discute em casa com a sua família, aí eu vou ver Jesus na vida dele. Aí eu vou, talvez, fazer uma visita a você. Existem bloqueadores ou não existem bloqueadores? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse assim: eu sou a porta. Jesus não disse assim: eu sou o muro. Jesus disse que era a porta. Figura de linguagem. Eu quero saber aqui quem é que se comporta como porta. Eu quero saber se esse evangelho aqui é porta para as pessoas entrarem. Eu quero saber se de fato a minha vida é um livro aberto para se comportar como uma porta para as pessoas dizerem assim: vai entrar e vai ser salvo, vai entrar e vai ser liberto, vai entrar e vai ser curado, vai entrar e vai ser transformado. Irmãos, quando nós divulgamos que Jesus está, irmãos, motiva as pessoas. O homem, os 4 amigos ficaram motivados. Verso de número 3, estavam levando eles, e quando estavam levando ele, ficou bem motivado. E por mais que tenham pessoas que no nosso meio, nós, com toda a palavra que recebem de fé, que a fé é uma motivação. A fé motiva a gente também. Com todas as palavras de fé que a gente recebe, mas ainda tem gente desanimada ainda. Mas, irmãos, tem gente que está precisando, porque a Bíblia diz, irmãos, que para a alma faminta, todo amargo é doce. Tem gente que está tão abastado, está tão cheio, irmãos, que recebe a palavra diretamente da fonte e ainda está desanimado. Mas existe alguém que está faminto. E quando recebe a palavra, vem. E os
os 4 amigos tiveram motivação. Opa, Jesus está ali? Vamos levar. E eles pegaram-nos, dividiram o peso do pecador e traziam até Jesus. Isso é interessante para nós meditarmos. E aí? Quanto pesa uma vida? Quanto pesa uma alma? Quanto pesa uma igreja? Quanto pesa cada um de vocês? Se você tiver uma conversa mais íntima aí, se tiver a oportunidade de conversar com o pastor Bruno ou com alguma liderança, você vai ver quanto pesa uma igreja. Quanto pesa uma responsabilidade. Os seus problemas são seus problemas, mas acabamos dividindo os nossos problemas entre nós aqui e acabamos que é pesado para todo mundo. Mas, se nós dividimos o peso, e se cada um pegar de um lado da maca, e se a gente conseguir carregar os paralíticos, as pessoas que não conseguem vir com as próprias pernas para cá, fica mais simples? Fica, irmãos. Fica mais simples. E o que acontece é que mesmo os homens motivados, eles chegaram lá, irmãos. E quando chegaram de frente à casa onde Jesus estava, a casa de Jesus, a porta estava fechada pela multidão de pessoas motivadas também, que tinham fé também, que tinham curiosidade também. Mas faltou alguma sensibilidade ali. E às vezes falta sensibilidade também, porque tem gente querendo entrar. Então vamos permitir que essas pessoas entrem também? Vamos permitir, irmãos? Diga assim comigo: eu creio que Deus vai me usar como uma porta para que outros entrem na presença de Jesus. Havia um desafio, irmãos, ali para aqueles homens. Qual era o desafio? Havia um desafio ali. Havia uma missão: anunciar onde Jesus estava. Já fizemos isso. Já vi, irmãos, um desafio grande ali. Versículo de número 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele. Quem não podia se aproximar? Os homens, 4 homens mais o paralítico. Por quê? Qual é a causa? Versículo de número 4. A causa de não poder se aproximar diante de Jesus? Grande multidão. E não podendo se aproximar dele, de Jesus. Por quê? Por causa da grande multidão. Descobriram o telhado onde estavam e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amém? Interessante, irmãos. Desafio para cada um de nós. O fácil e o difícil. Qual é o mais fácil? Você vem trazendo pessoas para cá. Você tem um desafio aqui para a igreja. Qualquer um dos desafios. Porque tudo que acontece aqui, irmãos, é para contribuir para a salvação de muitos paralíticos, muitos pecadores. Qual é o mais fácil? Diante da multidão que bloqueia a porta, não é parar, irmãos? Não é desistir? Voltar para casa? Não é? Imagina só, irmãos, eu tenho 80 quilos, beleza? 80? Muito bem, muito obrigado. 80, muito bem. Irmãos, se pegar aqui o mais forte aí, cadê o forte aqui? O Wellington. O Wellington eu achei muito forte. O Wellington, se o irmão Wellington me pegar, irmãos, ele pode até me carregar daqui para aquela porta ali. Mas ele cansa. Ele cansa, irmãos. E o cansaço faz a gente se frustrar muitas vezes. Porque quando você se depara com uma porta fechada no lugar onde Jesus está, irmãos, é frustrante. E a primeira reação humana que nós temos é parar. Desistir, voltar atrás, mesmo que você tenha carregado 80 quilos. Estou colocando aqui, mas pode ser mais, viu? Que ele ficava deitado muito tempo, né? Tem gente, irmãos, que já carregou tanto peso, tantos anos, tantos momentos, mas com a porta fechada já quer desistir. A opção que ele tinha: desistir por causa do obstáculo. Quais são os obstáculos que você tem? Eu sei os meus. Já era para mim ter desistido, irmãos. Já era para mim ter parado já. E aqui acolá, irmãos, veio uma vozinha dizendo alguma coisa assim. Aí eu digo: rapaz, essa voz não é Deus não. Não é Deus não, essa voz não. Essa voz aí não é de Deus, é do capiroto. Sai dele. E eu faço a oração, irmãos, em mim mesmo, a oração de exorcismo, e de pode sair daqui. Sai daqui. Eu não vou desistir.
Primeira opção, querer desistir porque as portas estão fechadas. Eu vou dizer aqui um negócio a vocês, o que vocês andam consumindo, irmãos, e a facilidade do que andamos consumindo hoje com o avanço da tecnologia. Tecnologia importante. Tecnologia, irmãos, ela tem salvado muita gente. A tecnologia, se usada para um bem, irmãos, se usado com propósito, irmãos, tem pessoas que estão conseguindo grandes feitos com o avanço da tecnologia. Incentivamos e falamos que você deve usar sim, de forma sábia, a tecnologia. Mas uma vez eu peguei uma pessoa que estava consumindo um negócio meio estranho, irmãos. E quando eu vi ele consumindo um negócio muito estranho, das muitas multidões que bloqueiam as portas, eu disse assim, ó, você quer fracassar? Continue comendo isso. Continue vendo isso. Você tem a opção também de não consumir isso. Segunda opção, irmãos, não é a mais fácil, não é a mais simples, mas é a que resolve o problema. Convidamos as pessoas para vir até a casa de Deus. Existem dificuldades e problemas e situações. Você já desistiu da sua família, do seu vizinho, já desistiu de pregar, já vive religiosamente, mas não compartilha com ninguém. Problema! Como resolver o problema? De forma fácil desistir de tudo e continuar nessa vidinha medíocre? Não, irmãos. Os 4 homens já carregaram o peso da casa do paralítico até a casa de Jesus. O que fazer com o problema que está diante de nós? É criarmos uma opção para salvar vidas. Já foi pesado trazer 80 quilos para cá, mesmo que dividindo o peso. Mas eu vou fazer um negócio inusitado. Eu vou pegar e vou abrir o telhado. E quando a gente fala em abrir o telhado, irmãos, a gente só vê assim. E eles abriram o telhado e desceu. Você acha que foi só isso? Imagina aí, saiu de casa carregando o paralítico pesado. Chegou na frente do lugar onde Jesus estava, tudo fechado. Irmãos, não tinha opção para entrar nem para sair. E aí vamos colocar por cima do telhado. Imagina, irmãos, levantando o paralítico. Ele pesava, irmãos, 80 quilos pesa, irmãos. Levantaram o paralítico, subiram o paralítico, levaram o paralítico. E tudo isso tem uma gama de situações aqui que eu quero dizer para você. Olha só, primeiro, quando esses homens estavam lá, eles não, o fato de abrirem um espaço, um buraco lá no telhado, não é só isso. Teve esforço. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 26. A fé sem as obras é morta. Um dia desses, irmãos, eu estava evangelizando com um personagem. E esse personagem tem uma família que, irmãos, não está na igreja. E eu fazia de tudo, irmãos, para evangelizar, porque profeta de casa não tem honra, sim ou não? Vai pregar para os teus primos, para os teus tios, eles sabendo quem é você. Mas chega uma pessoa diferente, irmãos, até emociona. E de repente a gente evangelizando e pregando e dizendo e falando, ó, vamos para a igreja, hoje vai ter uma atividade. E, irmãos, o personagem dizia assim, homem, vamos embora. Eu dizia, não, eu estou querendo ganhar seu filho de novo, porque eu estou querendo trazer ele para a igreja de novo. Precisa de um pouquinho de esforço. Irmão, a fé sem as obras é morta. Esses homens tiveram inteligência, irmãos. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Talvez se esse homem tivesse carregado esse paralítico nas costas sozinho, ele ia ficar lá na frente sem saber, rapaz, realmente, né? Na multidão, ninguém está vendo aqui, a gente aqui. Vamos embora? Eu vou até convencer você que está doente aqui, em cima do meu sombro aqui. Vamos embora. Mas, irmãos, sabia que quando dá vontade de desistir, se você encontrar um irmão, dá vontade de voltar? Sabia que a vida em comunidade, em congregação, por isso que é importante a comunhão, irmãos. Foi quando a gente vem, irmão, tem domingo, tem escola bíblica, irmãos, que no domingo de manhã, depois de lavar a roupa, de arrumar a casa, de fazer tudo, irmãos, quando a gente chega só misericórdia de Deus, e a gente chega um pouquinho desanimado, mas quando a gente encontra um irmão, abraça o irmão, fala para o irmão, é exortado pela palavra, a gente se anima de novo e diz, eu venho de noite. Irmãos, sozinho você não pode, mas se for 4, carregando o peso, dividindo o peso e dizendo assim, ó, tive uma ideia,
Vê se faz sentido a ideia. Nós não vamos desistir. Nós vamos colocar esse paralítico por cima das telhas. Faz sentido? Vai. Você me ajuda? Ajudo. Você me ajuda? Ajudo. Você me ajuda? Ajudo. E você? Ajuda também. Todo mundo. E nós um só propósito. Sabe o que foi que aconteceu? Eles levantaram o paralítico, colocaram por cima do telhado e fizeram o paralítico entrar na presença de Deus. Esses homens tiveram inteligência, tiveram equilíbrio, tiveram estratégia diferente. Você está com a mesma estratégia. Talvez as coisas não estejam acontecendo porque você está com a mesma estratégia, com a mesma opinião, e está na hora de você mudar a estratégia também. Mas não é uma estratégia criada pela sua mente, é uma estratégia de Deus para a sua vida. Você já experimentou coisas, situações, e você já viu que deu certo o que você fez, mas Deus está querendo te dar uma nova estratégia para você resolver esse problema. Você pode receber essa palavra? Tem uma estratégia nova para você resolver esse problema? Você não vai sair da Bíblia, não. Você não vai sair dos conceitos da palavra, não. Você não vai negociar sua fé. Você não vai por cabeça de ninguém. Você vai por uma direção do Espírito. Existe um problema, existe uma estratégia nova para você resolver isso. Eu já vi que está bloqueada as portas. Eu já vi que o negócio está resistente. Eu já vi que tem muito espectador. No meio dos espectadores tem fariseu, tem escriba, tem saduceu, tem político, tem tudo no meio da multidão. Deus vai me dar uma nova estratégia para que eu resolva o problema, porque o meu objetivo é salvar vida. Questão do seu foco, irmãos, e nós vamos encerrar já. O foco daqueles homens, daqueles 4 homens, era levar o paralítico até Jesus. Então o sangue podia dar na canela. Irmãos, se eu tivesse naquele tempo, do jeito que eu sou hoje, eu ainda estou no processo, meu irmão. Vocês já perceberam, né, que eu estou no processo? O pastor Bruno tem muita paciência comigo. Os pastores já tiveram já. Eu ainda estou no processo. Porque, irmãos, eu estou beliscando o povo na multidão. Eu afastava o povo, irmão. Eu afastava o povo. Eu dizia, ei, me dá licença aí, por favor, eu estou passando com um paralítico aí, meu irmão. Esse povo vai ficar educado, né? Ainda. Sai do meio que eu estou passando, eu tenho um objetivo. O sangue pode dar na canela. Eu tenho um propósito e eu não vou parar enquanto o propósito não acontecer. Você precisa de propósito também. Esses homens, irmãos, estavam em cima do telhado. Eu ouvi o Alisson falar isso. Interessante a gente também aqui frisar novamente. Eu achei interessante. Eu estava aqui na nossa conferência e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que esses homens estavam em cima do telhado, e como é que eles sabiam o lugar exato onde colocar o paralítico? Ele estava ali no meio da multidão como espectador, adorador, e muita coisa misturada. Eu entendi. Irmãos, eu vou pedir aqui um exercício aqui. Além do piano aqui, vocês digam assim: glória a Deus. Todo mundo diga glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, imagine agora, aqui está fraco, mas naquele dia, Jesus lá naquele dia, irmãos, imagine como é que estava o barulho dentro da casa onde Jesus estava. Imaginou? Aquele poder, e o povo osana, glória a Deus, Jesus está falando, o poder é grande. Como é que esses 4 homens conseguiram colocar o paralítico no lugar exato onde Jesus estava? Digam comigo: sensibilidade para identificar a voz mais poderosa. A voz mais poderosa. No meio do glória a Deus, no meio das críticas, no meio das falas, no meio de tudo, eles estavam em cima do telhado procurando. Peraí, lá tem um estetoscópio aqui. Vamos aqui, vamos procurar aqui. Onde é que está a voz de Jesus? Onde é que está a voz de Jesus? A voz mais forte. Peraí. Entre os 4, qual é a voz mais poderosa? Qual é a voz mais predominante? Qual é a voz mais poderosa que está falando dentro da casa? Quem é a voz mais poderosa? Eu não vou escutar a voz mais fraca, Souza. Eu vou ouvir a voz mais poderosa. A voz mais poderosa. A voz mais poderosa. Sabe o que foi que a voz mais fraca já disse uma vez, irmãos? A voz mais fraca uma vez disse, há alguns anos atrás, um jovem com 16 anos, depois de buscar, pedir a Deus uma palavra, colocaram
mão dele. E quando colocaram essa arma na mão dele, ele trouxe uma mensagem. Até hoje, ele sempre, quando está pregando nessa mesma igreja, ele se lembra. Deus dava uma palavra a ele, ele buscou, ele acreditou, irmãos, e ele entendeu que a mensagem da noite era aquela, a mensagem de confronto, a mensagem de arrependimento, a mensagem que dizia assim: membros do corpo de Cristo, por que estão sofrendo? E aquele jovem gritava naquela igreja, e ele dizia: porque aquela igreja sofria, porque aquele corpo sofria, membros do corpo de Cristo, por que vocês estão sofrendo? Ele gritava. O corpo só sofre quando a cabeça está desconectada dela. Mas no final, houve uma reunião. E na reunião, uma voz mais fraca falou dentro da casa onde estava Jesus. E disse: esse daí nunca vai pregar nessa igreja. Nunca. Desse jeito aí, nunca vai fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro momento, irmãos, aquela palavra veio no coração daquele jovem. E ele ficou bem triste, porque eram bloqueadores da porta. Mas eu quero que você levante a sua mão aqui, porque já disseram palavras muito mais fortes com você. Já disseram coisas muito mais pesadas com você. Já disseram que você não vai, que você não vai. Mas só que a palavra de Deus para você é: a minha promessa não passa, a minha palavra não passa. Se eu disse para você que tem uma obra na sua vida, que tem um chamado na sua vida, que vou fazer na sua vida, que vou te levar, que serei com você, a palavra de Deus é a que vale, é a palavra do que tem mais poder nesta igreja. E quando eles identificaram, eles disseram assim: vocês tiveram esforço, vocês tiveram determinação, vocês tiveram criatividade, vocês tiveram tudo isso. Quando chegou lá, está aberto agora uma nova opção, uma nova estratégia. Estou dando uma nova estratégia. E quando abriram aquela porta, olharam para o paralítico, os amigos disseram: você confia? Você confia? Eu vou fazer você descer diante de Jesus, porque a voz mais poderosa tem palavra de cura e de libertação para você. Eles fizeram descer o paralítico. E eu encerro agora. Como é que você encerra, Anderson? Encerro no versículo de número 5, que diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E Jesus, vendo a fé do paralítico, foi do paralítico? Não. Tem gente que não vai vir para essa igreja com as próprias pernas, não vai vir para essa igreja com a própria fé, não vai vir para essa igreja com a própria motivação. Mas eu quero perguntar: onde estão os homens e mulheres semelhantes aos 4 amigos? Deus vai honrar sua fé. Deus vai honrar sua fé. Deus vai honrar sua fé. Eu vi já a promessa, já nesses 2 anos, de que Deus iria fazer, de que Deus iria salvar. E todo dia nós vemos isso. Eu já ouvi já nesses 2 anos, quase 2 anos, que Deus iria multiplicar. E eu vejo isso acontecer. Deus vai honrar a sua fé. Por causa da fé deles. Jesus, irmãos, em primeiro lugar, qual era a fé dos homens? A fé dos homens era que Jesus curasse em primeira instância. Mas Jesus, ele viu a necessidade do homem. E Jesus, ele disse assim: ó, aqui dentro da casa, a multidão já bloqueou a porta. Dentro da casa existem seguidores, espectadores, e tem um escriba que está conversando besteira aqui dentro. Tem um escriba também aqui dentro. Mas, irmãos, ninguém pode com Jesus. Pode ter o que for aqui dentro, vai ouvir a mesma palavra: perdoados são os teus pecados. Eu vou dizer isso na frente dos discípulos, na frente
veio para salvar a sua vida. Ele quer curar a sua alma. E depois Ele trata com você no seu corpo, em qualquer outra área da sua vida. Amém? O versículo que nós lemos aqui, eu encerro. De verdade que diz que o pregador só é ruim quando ele diz que vai encerrar, irmãos, e não encerra. Pode prestar atenção. Toda vez que eu vou encerrar e fica naquelas, não? Mas não encerra não. Perdoados são os teus pecados. O versículo diz, o último versículo aqui da passagem bíblica vai dizer assim, ó. Versículo de número 12. Vejam comigo. Então, depois que Jesus liberou uma palavra, de salvação e de cura para ele, diz assim, ó. Então se levantou e tomando logo o leito, saiu à vista de todos. Você pode receber essa palavra? Na vista de todos? Não, mas eu não creio não que Deus vai fazer não. Não importa se você crê. Não importa se você não crê. Deus vai fazer na vista de todos. Vou fazer na vista de todos. De modo que todos ficaram pasmos, admirados. Irmãos, a gente tenta de tanto jeito não fazer, irmãos. A gente faz muita marmota e muito mugano. Mas quando Jesus faz, o povo fica admirado. Jesus fica admirado. O povo fica admirado. E propósito de tudo isso. Ai, que eu sou poderoso, que eu sou maior, que eu sei fazer. Não. Propósito disso. Glorificavam a Deus. E aí, de fato, de verdade, eu encerro dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Quer experimentar coisa nova? Coisas inéditas? Sim? Então, aplique esta palavra à sua vida. Com certeza Deus tem coisas grandes que você nunca viu acontecer. Amém.